Então, pessoal, esse aqui é o CE67net. Ele é um equipamento que faz a funcionalidade para subestações digitais. Ele tem dois grandes áreas de atuação. Ele pode atuar como um equipamento de testes para você testar as proteções já full digital, ou seja, você testar o IED, a proteção do IED já enviando o sample value e recebendo o GUSE. E você também consegue fazer com ele uma segunda aplicação, que são análises e verificações a respeito da sua rede ECM850, para verificar detalhes, qualquer tipo de erro, de perda. Então, ele é um troubleshooter para você realizar esse tipo de análise para 1850. Então, inicialmente, gostaria aqui de mostrar um pouquinho do equipamento. Ele pode ser utilizado para diagnóstico de subestações digitais, verificar o desempenho da comunicação 1850, examinar a rede, avaliando, e também gravar o tráfego de rede. Essa aqui é a parte frontal deles, é o que está aqui na nossa mesa. E nós temos aqui algumas partes que a gente gostaria de destacar. Ele possui 12 entradas que podem ser utilizadas como entradas analógicas ou entradas binárias, para você também fazer aquisição por ele. Ele possui 4 saídas binárias a relé, onde você consegue controlar todas via software. E você também tem aqui no painel uma conexão para hardwares externos. Então, você consegue colocar ele para controlar um amplificador, você consegue colocar ele para trabalhar com acessórios, que a Comprove tem, entre outras condições. Para laboratório, ele tem também uma condição bem interessante, que você consegue ter ali 6 saídas de excitação de mais ou menos 10 volts de pico. Então, você consegue colocar sinaizinhos ali também para você precisar medir, fazer alguma consideração em laboratório, você consegue também gerar com esse equipamento. Então, em termos de análise e diagnóstico de rede, o que esse equipamento é capaz de fazer? Ele verifica a comunicação, examinando o tráfego da rede 1850, avaliando performance em termos de tempo das mensagens. Você importa com ele o arquivo SL da subestação, ele já lê o XML e vai carregar todas as configurações que aqueles IEDs possuem. Ele realiza estatística de mensagens, tanto mensagens GUSE quanto mensagens sample values, e ele consegue detectar e sinalizar as mensagens de rede, avaliando e comparando com os arquivos SL de configuração. Então, por exemplo, se você tem uma diferença entre o que está configurado pelo arquivo de rede e o que está rodando na rede, ele é capaz de fazer essa análise e destacar para você essas divergências. Também ele permite verificar ausências de mensagens previstas. Então, de acordo com o seu arquivo da subestação SL, você tem X mensagens GUSE. Se alguma delas estiver faltando, você consegue ser avisado que aquele GUSE não está presente. Então, ele vai fazer essa análise para você conseguir solucionar os problemas de rede. Também o ao contrário. Então, você tem um arquivo SL com todas as mensagens que devem circular na sua rede 1150. Se aparecer um outro GUSE que é diferente daqueles que estão no SL, ele vai também destacar com a mensagem não prevista. Também é uma funcionalidade do equipamento. E sinalizar problemas em mensagens GUSE, sample value e também mensagens do PTP, o Precision Time Protocol, regido pela I3E 1588 e também pela 61850-9-3. E, além de tudo mais, você consegue capturar, gravar esse tráfego da rede na ocorrência de qualquer tipo de evento, qualquer tipo de problema, para uma análise. Então, nós vamos ver aqui. Essa é uma tela onde mostra a comparação. Do lado esquerdo, a gente tem o dado que foi definido no arquivo SL, e do lado direito, a gente tem o dado que foi encontrado na rede. Então, a gente tem aqui no Configuration Revision, estava esperando o número 1, e aqui na rede estava circulando o número 3. Aqui, no bit de simulação era falso, e está como true na rede. Então, ele consegue verificar e marcar tudo o que existe de divergência entre o arquivo que vai ser configurado e o que está rodando na rede. Depois nós temos a parte dos órfãos, que são aquelas mensagens não previstas. Então, qualquer tipo de mensagem que não estava na sua configuração, no seu arquivo SL, ele vai mostrar para você, para que você tome uma atitude para verificar, opa, não, meu arquivo SL estava desatualizado, ou não, peraí, isso aqui é uma mensagem que está circulando e não deveria circular. Então, essa parte de análise de órfãos você consegue fazer também com o software.
Além disso, também tem a parte de estatística. Então, numa mensagem GUS ou numa mensagem Sample Value, você tem inúmeros parâmetros que você consegue verificar, tipo o número de mudanças de estado, o time to live dela, o tempo de transmissão, se houve perda de pacote, quantos pacotes que foram perdidos, se houve pacotes duplicados. Todas essas informações você consegue verificar também nessa análise de diagnóstico de rede do 67net. Então, quais são as vantagens desse instrumento? Ele é totalmente feito de instrumentação virtual, então totalmente controlado por software. Isso nos permite criar rotinas, gerar relatórios, automatizar os testes. Nós temos suporte técnico por telefone, e-mail e WhatsApp em português. Manutenção e treinamento desse equipamento aqui no Brasil, ele foi desenvolvido pela Comprove. E você consegue ter esses resultados de teste de eventos, supervisões, arquivos de resultado para você fazer futuras consultas também. Se tratando da parte de testes avaliados ali também, tanto para análise quanto para proteção, você pode exportar os relatórios em Word, em PDF, você realiza testes manuais e automáticos, você pode calibrar o instrumento por software, todas as telas você tem opção de trabalhar com ela português, inglês, espanhol e os relatórios também. Você tem saída para amplificador externo e reprodução de arquivos transitórios, sendo ele com trades, ATP ou, inclusive, arquivos PCAP. Então, você pode pegar, por exemplo, um arquivo que você tem capturado da rede, no arquivo PCAP, que você tem lá no Wireshark, e você consegue reproduzir essa forma de onda numa Merge Unit que você capturou o arquivo de rede. Então, é uma funcionalidade bem interessante aí. Aqui, se tratando das funções de proteção, o equipamento vai testar todas as funções de proteção, desde 21 distância, 87 diferencial, sobrecorrente, sob subtensão, 79 religamento, então não vai ter restrição à quantidade de funções de proteção que você consegue realizar, e você consegue realizar isso através de mensagens sample velas publicadas pelo equipamento de teste e consegue receber os GUSs que vão vir do IED ou até binárias que o IED podem fechar. Aqui um pouquinho dos testes e análises em termos de barramento de processo. Então, o nosso 67net, ele está no centro aqui, e ele consegue receber informações do Non-Conventional Instrument Transformer e da Merge Unit, ou até atualmente sendo chamado de Low Power Instrument Transformer, da SAMU também, você consegue receber esses frames aqui, subscrever os frames de sample value para fazer a análise deles, e você consegue interagir com o IED da seguinte forma, enviando o sample value para ele, fazendo publisher de sample value e recebendo ou enviando GUSI. Recebendo um GUSI, que seria um GUSI para algum tipo de comando, de trip, e também simulando o comando de abertura e fechamento de disjuntor status, para que retorne isso para o IED, o equipamento é capaz de realizar essas condições. Em termos, alguns testes são interessantes, podem ser feitos, ele pode avaliar perda de sincronismo, perda de mensagem sample value, resposta em frequência, tempo de atraso de digitalização, verificar a precisão, a conformidade da formatação da informação, teste de integração, interoperabilidade, o teste do Low Power Instrument Transformer, testes funcionais, teste de comunicação, inclusive sobrecarga. O equipamento de teste pode simular até 10 Merge Units para que seja enviada e fazer uma sobrecarga na rede, enviando 10 Merge Units com o mesmo equipamento de teste. Você consegue também fazer sincronismo e verificar toda a parte de sincronismo. O equipamento pode ser sincronizado pelo sistema de satélite de GNSS por GPS dele mesmo. Você também pode sincronizar pelo CE-GPS, pode sincronizar pelo GPS da subestação através do IRIG-B, você conecta o IRIG-B no equipamento, ele sincroniza também, e também pode ser sincronizado pelo I3E1588, pelo PTP. Ele tem capacidade de simular a mensagem, modo, qualidade. Ele também importa os arquivos SL da subestação, envia e recebe mensagens GUSI e trabalha com as binárias. Aqui um pouquinho falando do nosso software, que é o software CTC. Ele é um software que ele é voltado para o teste da função de proteção, por exemplo, e dos equipamentos de secundário. Então, com esses softwares, essa suíte nossa de software, são 26 softwares aqui, você consegue simular todas as funções de proteção que você precisar. Então, você tem softwares manuais, como o Quick, que a gente vai falar um pouco, o Sequencer, e softwares automatizados, que a gente vai falar também da função de proteção específica. Então, ele trabalha com GUSI e Sample Value, você consegue fazer a configuração. Aqui a gente vai mostrar
uma telinha para vocês. Então, aqui, você importou o arquivo SL de subestação, ele já vai listar aqui as mensagens GUS que estão disponíveis e você vai conseguir arrastá-las e configurá-las para você enviá-las ou recebê-las. Como ele é um equipamento de teste, ele permite que, para cada mensagem GUS, você possa enviar ou receber. Você tem condições, inclusive, de fazer ajustes ou alterações nessa mensagem GUS para você poder fazer vários tipos de simulação, inclusive simulações de erro, que a gente vai mostrar. Então, no software Quick, que é um software manual, você consegue colocar os dados, gerar até a 50ª harmônica, você tem 2 cronômetros, e você tem, no próprio software manual, uma funcionalidade bem interessante. Você controla módulo, ângulo e frequência, e você consegue, na aba de proteção, já fazer os testes da função de proteção no Full Digital, Full 6150, com Sample Value e GUS. Então, você consegue levantar uma curva de sobrecorrente, por exemplo. Você consegue, na aba de subcorrente, fazer testes de subcorrente. Na aba de tensão por tempo, você faz o sobretensão e também o subtensão, avaliando e comparando graficamente. Você tem também a funcionalidade diferencial aqui, fazendo no software Quick de forma manual. Então, você já compara com os slopes. E você vai ter depois no software diferente, de forma automatizada, que nós vamos mostrar. Nós temos também restrição de harmônico e toda a parte do direcional, que pode ser ele um direcional de sobrecorrente. Nós temos também o direcional de potência, que você tem também o gráfico do direcional de potência, e o direcional por impedância. Então, ele já permite você fazer os testes de função de proteção dos 3 direcionais. Aqui já seriam os softwares automáticos que a gente citou antes. Então, esse aqui é um software automático já de relé de proteção 87, o nosso diferencial. Então, ele tem testes de ponto, e testes de busca, e testes de configuração do relé diferencial. Você tem também relés de distância, para fazer testes de ponto e de buscas, levantando a característica do seu relé de distância. E, para facilitar esses testes, a Comprove já tem as máscaras dos principais relés, tanto da parte diferencial quanto a parte de distância. Então, já tem funcionalidades de fabricantes mais distintos, ABB, Areva, a parte do Micon, GE, Schneider, Cell, Siemens, Toshiba, Nari, Ziv e etc. Restrição de harmônico, ele também faz os testes de restrição de harmônico de forma automatizada, 3ª, 5ª e 2ª ordem, e também faz o teste de cross-block, que é um teste bem interessante, onde você tem um bloqueio cruzado. Então, você consegue escolher em qual fase você vai aplicar a harmônica e verificar se uma ou 2 fases que possuem harmônica vai bloquear o trip na 3ª fase. Depois, nós temos o teste de Power Swing, bem interessante, para você fazer os testes das funções 68 e 78, Out of Step e oscilação de potência, e Power Swing Block, onde você consegue fazer entrada de 2 formas. Ou você faz a simulação do sistema, onde você vai entrar com parâmetros do sistema, ou seja, tensão e frequência de uma fonte, tensão e frequência da outra fonte, qual é a frequência de deslizamento entre as fontes, e ele vai fazer a injeção dessa maneira. Ou você consegue fazer também através da simulação de trajetória. Como é que se dá essa simulação de trajetória? Ela permite ao usuário você desenhar graficamente como é que você quer que o equipamento de teste reproduza a trajetória. Então, você desenha com o mouse e aí o equipamento vai injetar aquela trajetória que você desenhou para você testar o IED. Então, você, por exemplo, entra aqui, passa, volta e sai, você cruzou o eixo, e aí você vai ver a resposta do IED quanto à variedade de simulações que você pode fazer. O teste sobrecorrente automatizado, que a gente vai demonstrar depois. A parte também de sincronização, que a gente tem o sincronismo, função 25, realizando os testes. Nós temos também o teste de volts por hertz, a função número 24. Ele faz testes de percurso, teste de tempo e também testes de busca. O software de rampa, onde te permite criar rampas de módulo, ângulo, frequência ou mais de uma variável em conjunto. E também a derivada de frequência, realizando testes em DFDT, para você testar, inclusive, ERAX.
Depois nós temos o software Sequencer, que é um sequenciador de estados, onde você pode criar várias sequências de estado, onde mudam-se módulo, ângulo e frequência de sinal, e você pode fazer, por exemplo, testes em funções de religamento, como 79, aí você consegue colocar o tempo morto, a volta, o religamento com e sem sucesso, e etc. Você tem o software Transient Playback, onde ele te permite reproduzir arquivos transitórios, então arquivos com trade, ATP, e inclusive arquivos PCAP capturados também. E também o software Master. O software Master é a somatória dos 3 últimos softwares. É a somatória do Rampa, junto com o Sequencer e junto com o Transient Playback. Então, ele te permite unir um arquivo transitório junto com uma rampa, junto com um estado permanente. Ele te permite fazer todas essas condições num único software. Depois, nós temos a parte de teste para medidores de energia e o nosso software Test Plan, que você tem no plano de teste uma sequência de testes, onde você pode criar vários arquivos de cada uma das funções e permitir que eles rodem de forma contínua. Então, você consegue testar ali várias funções, por exemplo, um relé multifuncional de gerador, de linha, de alimentador, você já prepara todos os arquivos, coloca eles aqui na sequência, você pode separar as funções, por exemplo, por binárias, e aí dá um play e ele vai, num único play, rodar múltiplos testes, múltiplos arquivos. É bem interessante e o resultado e os relatórios são unificados. O software para fazer a parte de multímetro, então ele faz a parte de medição, tanto a medição do equipamento através do painel frontal, das binárias e entre as analógicas, que são 12, como você também, nesse caso, consegue medir os sinais também de sample value. Aqui um teste que foi feito, realizando uma avaliação de trip que foi realizada pelo canal binário, então um relé físico, um contatinho físico atuou ali 1,320 segundos, né? Então são 1,320 milissegundos e a atuação, no caso de uma mensagem GUSE, foi 1,318 milissegundos. Deu 2 milissegundos mais rápido o GUSE em relação ao contato nesse nosso teste. Então, na Comprove, nós temos aqui várias funcionalidades e vários equipamentos de teste. Esse aqui é o 6710 que a gente gostaria de fazer essa breve apresentação aí para vocês no PowerPoint. Muito obrigado. Então, a nossa função de proteção, que a gente vai ser testada agora, vai ser uma função de proteção de sobrecorrente. Então, aqui nós temos o Comprove Test Center, com uma infinidade de testes que podem ser realizados, então, testes de funções automatizadas, funções de proteção, plano de teste, geração remota, e nós vamos começar utilizando o Quick, que é o software manual, onde você pode ter o controle manual do equipamento. Nós vamos fazer, então, o teste da função 50 e 51, uma função de sobrecorrente desse MICOM 446, para ilustrar como seria um teste full digital, uma subestação digital, onde você tem o envio de sample value e recebimento de GUSE. Então, esse é nosso equipamento aqui, está parametrizado. Nós vamos abrir o arquivo, que a gente já colocou a curva do IED. Ele está carregando o arquivo para a gente, com todas as configurações. E aqui a gente tem a nossa configuração dos canais, onde nos permite criar os canais GUSE e sample value para fazer as configurações. Então, nós temos aqui as configurações de GUSE, as configurações de sample value. Aqui já está direcionado os nossos canais de sample value. E um ponto importante que eu gostaria de destacar é que a gente consegue editar aqui, como nós somos um equipamento de teste, você consegue emular várias condições que estão dentro da sua mensagem, do seu frame sample value. Então, você consegue ajustar MAC de destino, você consegue ajustar vários parâmetros, bit de simulação e etc. E, além disso, uma outra coisa bem interessante é a parte de simulação de erro. Então, para você fazer a simulação, você consegue injetar ali os sinais de sample value e simular um erro. Então, você tem simulações
de perda de pacote, porque o IED é de se esperar que ele vai trabalhar de forma natural, sendo que o Sample Value está funcionando tudo de acordo. Agora, você consegue fazer o quê? Uma análise do IED, uma vez que tiver um problema na sua rede Ethernet. Então, uma perda de pacote, um atraso de pacote, pacotes duplicados, pacote corrompido, erros no quality, alterar o bit de simulação no meio de uma injeção e perda de sincronismo. Então, você consegue fazer uma condição assim e, por exemplo, colocar a perda de pacote, qual o pacote que você está perdendo. Então, você consegue fazer todas essas simulações em termos de sample value que são muito interessantes para que você avalie o seu IED numa condição de problema de rede. Nós temos aqui, então, a nossa curva. Esse aqui é uma norma IEC extremamente inversa, com dial de tempo de meio. O pick-up da temporizada é 1 kA e da instantânea, que está com atrasozinho de 200 mili, a função 50 está de 4 kA. Então, vamos fazer o primeiro teste aqui. 2,5 kA injetando, lembrando que a gente está trabalhando aqui com sample value. A gente consegue injetar aqui, ele vai injetar o sample value e pegar a parada pelo GUS. Então, a cruzinha já mostra aqui a medição, como está acontecendo. Atuou, ele vai mostrar o tempo aqui, a gente consegue laçar, capturar o teste, e nós conseguimos fazer depois um próximo ponto, por exemplo, 3,5 kA. Injetando novamente, já um segundo ponto da nossa curva aqui, ainda na temporizada, e ele atuou com 3,57 segundos. E aqui, já na nossa instantânea, né, no tempo definido, com atraso de 200 mili, a gente tem aqui, com 4,5, ele deu 243 milissegundos. Nós temos aqui também a forma de enxergar numa forma de tabela. Então, na forma de tabela, a gente tem aqui a corrente que foi injetada, o tempo teórico pela norma aqui, o tempo máximo e mínimo pelas tolerâncias que foram ajustadas, o tempo capturado, o erro percentual, o erro absoluto e se está aprovado ou reprovado. Então, de forma bem fácil, bem tranquila, assim como você pode fazer num relé tradicional, num IED tradicional, que mede as correntes analógicas, que tem uma saidinha binária via relé, você consegue fazer aqui também no mundo da IEC 1850, no ambiente totalmente digital da 1850, com as configurações GUSE e Sample Value. Então, a configuração GUSE, aqueles GUSes que vêm provenientes 446, que foram recebidos, tem um GUSE para o PTOC 1, para o PTOC 2, nós fizemos uma lógica e acrescentamos a lógica para pegar aqui os dois sinais. Então, esse foi, pessoal, um teste de uma função totalmente digital 50-51. Agora, vamos ver o seguinte. Nós podemos fazer ainda um passo à frente, que seria de forma automatizada. Então, aqui nós temos o nosso software Overcurrent, que é o teste de sobrecorrente de forma automatizada. Nesse teste sobrecorrente de forma automatizada, a gente consegue fazer o levantamento das curvas sobrecorrente, inclusive separando os sinais de trip para cada curva. Então, você pode ter um sinal de trip para temporizada, um sinal de trip diferente para o tempo definido, e permite já comparar com a norma para verificar o resultado também. Então, vamos abrir aqui, pessoal, um arquivo que a gente já deixou parametrizado a curva. Essa curva é bem fácil de parametrizar, o software já permite, inclusive, carregar as curvas. Vou mostrar aqui para vocês, nos ajustes. Então, sobrecorrente, você tem, inclusive, a parte de direcional junto. Então, aqui, ó, temos uma curva extremamente inversa, um tempo definido. Então, você pode escolher na base de curvas, bem fácil, entrar com uma outra, tempo definido você entra também, se tiver direcionalidade. Ele já vai mostrar aqui, a gente está trabalhando com sinais de trip diferentes para cada um, e a gente pode escolher e dar o play. Então, aqui fica uma forma bem tranquila e bem fácil de se fazer essa condição. Então, nós estamos testando o primeiro ponto, então, múltiplo aqui 1,8. Então, ele já vai mostrando a atualização
via a cruzinha vai te mostrando o tempo que está, e ele tem que atuar dentro da faixa rachurada. O contínuo aqui é a norma, o rachurado são as tolerâncias. Então, ele já vai te dar as informações aqui já na tabela. Qual é a curva referência, qual é o tempo real que aconteceu, qual que é o tempo nominal, qual que é a diferença de tempo que está entre um e outro, que deu 10 mili, 13 mili, as tensões que estão aplicadas, você permite, inclusive, fazer aplicações de pré-falta e pós-falta para fazer as funções. Então, você consegue fazer um teste que é bem interessante, por exemplo, alterando ajuste do IED. Se ele tiver múltiplos ajustes, você consegue trocar uma saída binária, dar um comando para ele trocar o ajuste e injetar aquela condição de ajuste para verificar se ele está de acordo ou não. Trocar o ajuste e injetar novamente, fazendo um controle de pré-falta também para isso. Então, se o IED precisar de uma pré-falta, você tem um controle total da pré-falta, qual o valor de corrente, qual o valor de tensão, qual o ângulo, se você quer condição nominal ou se você quer independente. Então, os testes foram feitos, estão aqui. Aqui é a configuração do teste, quais são as paradas que foram escolhidas, quais são aqui as pré-faltas, outros ajustes. E te permite, então, já gerar essa condição e depois criar de forma bem fácil um relatório. Você já cria um relatório que pode ser exportado tanto para o Word quanto para o PDF. E vamos agora, então, começar a nossa parte de análise de redes, propriamente dito. Então, nós temos esse software aqui para realizar a nossa análise de rede. Eu vou fazer inicialmente uma ideia aqui para vocês. Voltar aqui num ponto, pessoal, só para voltar ao nosso cenário. Então, nós temos aquela merge unit lá em cima, o IED Michael 446, o nosso switch, que nós temos aqui um Rudco, que pode ser sincronizado por PTP, o equipamento de TS 6710, o CGPS está sincronizando ele aqui. Então, nessa condição, a gente tem uma simulação aqui de uma subestação de 27 IEDs, sendo 6 merge units e os outros IEDs enviando GUSE nessa nossa subestação. Então, a mala de teste ali, o 6710, está fazendo o papel de várias merge units e vários IEDs dentro dela, que a gente vai fazer a simulação. Então, uma ideia geral do nosso software aqui de análise e diagnóstico de rede, a gente tem uma condição aqui que vai dar uma condição na aba geral de como está o meu IED, se ele está aprovado ou reprovado de acordo com os testes. Essa aba que vai comparar o que tem na rede com o arquivo. Essa aba que vai verificar condições de órfãos. Essa vai realizar as estatísticas. Aqui a parte de supervisão e aqui a parte de gravação. Então, vamos começar importando aqui um arquivo SL de uma subestação real para que a gente possa fazer uns testes. Então, ele mostra aqui o que tem, que pode ser importado, nós vamos selecionar tudo. Então, inicialmente, na primeira fase, ele vai varrer o XML desse arquivo SL da subestação, procurando todos os GUSs que existem dentro desse arquivo. Então, se um IED tem mais de um GUS, 1, 2 ou até 3 GUS, ele vai varrer, pegar todas essas informações, todos esses GUS, para montar para a gente uma árvore e uma tabela, mostrando tudo que existe de GUS nessa subestação, de uma forma bem fácil e bem didática. Depois, quando ele finalizar o GUSE, essa primeira etapa, ele vai fazer uma segunda etapa, agora carregando todos os streams de sample value que existe nesse arquivo para mostrar para a gente. Agora já carregou, então ele mostrou aqui todos os IEDs que existem e a gente consegue verificar depois aqui na comparação quanto a isso. Então, ele montou uma árvore para a gente, o IED, se esse IED tem aqui GUSE, quais os GUS estão dentro desse IED, e esse arquivo foi importado, que é o que vai ser levado em conta, essa base, para a gente poder fazer a nossa funcionalidade. Então, o nosso primeiro teste que a gente vai fazer, com todos esses 27 IEDs aí, mais o 446 e mais a merge unit da GE que está lá em cima, nós vamos fazer uma análise aí quanto à condição de comparar o nosso arquivo SL com o que está trafegando na nossa rede para encontrar como é que eles estão. Então, eu vou aqui iniciar o nosso teste e ele vai fazer a captura
de tudo que está rolando na nossa rede aí e vai avaliar se isso está de acordo com o arquivo. Cada campo ele vai olhar. Então, o Configuration Revision que estava no arquivo, que não estava, e assim por diante. Aqui, ele já mudou o status. Nesse caso, ele já encontrou essa mensagem na rede. Então, ele já está com essa mensagem lá na rede para fazer a análise. E depois ele tem um segundo status que, se estiver comparando e se estiver ok, ele vai marcar. E alguns desses aqui, a gente fez uma simulação de erro com o equipamento de teste, a mala de teste. A gente está injetando alguma coisa divergente do nosso arquivo SL para mostrar para vocês como que o software vai capturar, vai detectar isso e vai identificar, mostrando para o usuário quais são essas diferenças. Então, tem as mensagens GUS e na segunda coluna, as mensagens aqui, sample value das merge units, o que elas estão mostrando nesse caso aqui, e estão de acordo com o IAD ou não estão de acordo com o IAD. Então, de uma forma bem fácil, bem intuitiva, o software mostra aqui as informações para a gente gente possa enxergar tudo que exista e tenha diferença aí entre o que está no arquivo SL com o que está rodando na rede. Então, a gente dando OK nesse ponto, ele vai passar aqui para a nossa tela e aqui ele já vai mostrar, ó, quando tem esse status, houve uma divergência entre o que está no SL e o que está na rede da subestação. E o que está em verdinho aqui com o vizinho está correto. O software nos permite, por exemplo, eu quero ver aqui um filtro apenas os erros e avisos. Então, ele nos permite mostrar aqui só os que estão com erro e aviso, ou quero ver todos. Então, vou verificar aqui o que está acontecendo com essas mensagens. Então, nós temos aqui, ó, o GUS BC03. Então, nesse caso, a gente tinha do lado esquerdo a nossa coluna, que é o definido no arquivo, do lado direito que foi encontrado. Então, nessa linha, a gente tem que estava estabelecido aqui 40 mil milissegundos, 40 segundos aqui de tempo de repetição, de time to live, e foi encontrada a mensagem falando que o time to live é 20. Então, ele marcou aqui e mostrou essa divergência nessa informação. Uma outra mensagem GUS. Nesse caso aqui, houve duas divergências. Uma no Virtual LAN Priority, onde está marcando 7, e o Configuration Revision, que estava com 1, e Configuration Revision na rede estava com 2. Então, ele conseguiu mostrar aqui para a gente todas as incoerências do que estavam no arquivo SL com o que está a mensagem encontrada circulando na rede. Temos também aqui um outro IAD. Ó. Esse outro IAD, a gente tem uma outra informação e a gente consegue verificar aqui o que está diferente. Ó. O app ID. O app ID esperado era o número 290 e o app ID que está na mensagem que está na rede é o número 293. Então, dessa forma, ele já te dá aqui um status de quais IADs que, comparando a rede com o arquivo, estão de forma correta ou quais divergências eles possuem. A segunda avaliação que a gente pode fazer é quanto à verificação de órfãos. Órfãos são aquelas mensagens não previstas, as mensagens que não estão descritas no arquivo SL, porém estão circulando na rede. Então, vamos verificar se existem órfãos na nossa rede e quais seriam eles. Então, ele inicia aqui verificando se existe algum tipo de órfão. A gente já achou o órfão, que era o esperado. Então, nós temos aqui, ó, E1320, que é aquela da nossa lá em cima, enviando esse sample value. Ela também está enviando essa mensagem GUS. E essa mensagem GUS aqui, que está proveniente do nosso 446, também não estão no arquivo. Então, uma vez a gente fazendo essa avaliação, essa verificação quanto aos órfãos, nós temos aqui as condições de uma lista de órfãos, que são mensagens não previstas no arquivo da subestação, porém elas estão circulando na rede, então isso tem que ser avaliado. Opa, nosso arquivo está errado, ou está configurado uma coisa divergente no IAD, eu preciso ir atrás para solucionar esse meu problema, essa mensagem não era para estar ali. Outra funcionalidade muito interessante é em relação à estatística. Aqui a gente tem, inclusive, a parte de configuração do nosso ajuste aqui de sincronização.
Então, tem clock interno, CGPS 1588. E a gente pode escolher aqui uma mensagem, por exemplo, para fazer uma análise estatística sobre ela. Então, vamos fazer uma análise estatística de uma mensagem GUS, proveniente do IED D2PB, e iniciar uma estatística em cima dela, que aí ele vai nos dar várias informações a respeito dessa nossa estatística. A gente clica nesse botão, iniciar estatística, ele vai configurar o nosso equipamento para receber essas informações, e aí ele vai avaliar e passar as informações de como é que ele está. Então, a gente tem informações iniciais aqui, que é o MAC de destino, app ID, GUS ID, Virtual LAN, se precisa de comissionamento, configuration revision e etc. E nós estamos aqui embaixo já informações que são atualizadas em tempo real dessa nossa mensagem GUS. Então, aqui o MAC de origem, se está sincronizado, etc. e tal. Quando começou a fazer o teste, quanto tempo a gente aquisitou, qual o tempo do último recebimento, qual o número de pacotes que foram recebidos. Até agora nós temos aqui um número de pacotes, 37 pacotes. Se houve visualizações de mudança de estado, se houve estados perdidos, se houve retransmissões perdidas, pacotes duplicados. E o tempo de transmissão, esse equipamento ele calcula o time to live, que é o tempo de transmissão aqui do TTL, me perdoa. O TTL de tempo de transmissão aqui, se ele está fora ou não da norma. A norma preconiza que o tempo aqui tem que ser até 3 mili. Então, nós temos aqui um tempo transfer time aqui bem abaixo desses 3 mili. Nós estamos aqui ao redor de 200 micro para fazer essa avaliação. Então, ele marca aqui como positivo, como ok, e aqui ele marca todos os dados que aquele pacote GUS está carregando. Então, ele tem ali vários booleanos e os qualis relativos a ele. Então, ele já faz essa análise da mensagem aqui para a gente. Vamos fazer também uma análise estatística de uma outra merge unit, de um outro sinal. Vamos ver um sinal vindo proveniente de uma merge unit, pode ser esse aqui, o MU, LAMU, e nós vamos pegar essas mensagens provenientes aqui dessa merge unit para verificar se existe aqui essa condição, e ele já está pegando, ó, sincronização está sincronizado, então ok, quanto tempo ele adquiriu, quantos pacotes ele já pegou, ó, pegou 57 mil pacotes aqui, qual é a taxa de amostragem, o desvio de clock que ele está, acumulado, se deu time to live e tudo mais, e o intervalo aqui entre os pacotes e o tempo de processamento aqui, somando o tempo transfer time mais o tempo de digitalização e já as amostras aqui. E ele atualiza isso em tempo real. A gente pode fazer, por exemplo, uma simulação de erro, criando um erro aí no nosso pacote sample value e verificando como é que ele vai se portar aqui. Então, ó, fizemos aqui agora o número de amostras duplicadas. Nós estamos errando um pacote, ele já vai mostrar para a gente aqui, atualizando aqui no status também da nossa tabela, e já mostra aqui o número de amostras duplicadas e mostrando que está com erro nessa condição. Então, a nossa estatística atualizada aqui em tempo real já nos mostrou essa condição de uma forma bem interessante e já aqui na tela para a gente. Isso é uma forma de enxergar ali da forma da estatística. Ele também possui critérios de comparação, onde a gente pode colocar aqui os critérios que a gente quer avaliar para aprovar ou reprovar, o número de amostras que eu vou permitir perder, número de amostras que eu vou permitir ter duplicada. Então, nesse caso, ele está setado como 0, qualquer coisa aqui ele já deu, nós estamos com 35, ele já deu esse erro. Posso parar aqui a nossa condição de análise estatística, então, ele é bem fácil, essa análise estatística, ele acontece ali em tempo real. E um outro teste que é muito interessante a gente fazer é relativo à supervisão. O teste de supervisão já é um pouco diferente. Você vai colocar os parâmetros que você quer supervisionar. Quando acontecer essa supervisão, ele vai te dar um evento e você pode gravar um arquivo, um registro do que estava rodando na rede naquele momento. Então, ele grava um arquivo backup para você, daquela condição, para você fazer uma análise e verificação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse IED, para a gente fazer a análise dele. Nós vamos pegar aqui também aquela merge unit que a gente estava simulando pacotes duplicados, para a gente fazer a análise dela. Então, nós vamos escolher o que a gente vai monitorar, supervisionar na nossa rede.
Aqui são os eventos que a gente pode supervisionar, pessoal. Então, existem eventos chamados eventos críticos, eventos de aviso ou de informação, se você quer gravar o registro dele. Então, para mensagens GUS, a gente consegue ver, por exemplo, o time to live expirado, se existem mensagens fora de sequência, erro de formatação, se o transfer time foi maior do que pode, se essa mensagem nunca foi vista na rede, se a validade, o quality lá da mensagem não está boa, não está good. Então, se o parâmetro tiver mudanças no quality que ele está inválido ou que ele está questionável, ele vai marcar. Se mudou um test bit durante o processo, ele também faz as análises relativas ao PTP. Então, se tem perda de sincronização, se mudou a precisão do mestre, se escorregou o clock, se estabeleceu sincronia, se mudou o ID, se atualizou o offset, e também relativas ao próprio sample value. Então, se der algum timeout, se o sample value, se as amostras do sample count vieram fora de sequência, se tem erro de formatação, se o tempo de processamento, que é o tempo de amostragem mais o transfer time, foi maior do que pode, se a mensagem nunca foi vista, se a validade do nosso sample value não está boa, não está good, se o test bit mudou, se está acontecendo escorregamento de clock, se a flag de sincronismo mudou. Então, se a sua merge estiver sincronizada, em algum momento ela deixou de estar sincronizada, passou a ser sincronização local ou não sincronizada, depois voltou a estar sincronizada, ele vai pegar e criar um evento sobre isso. Então, esses eventos podem ser monitorados, podem ser gravados aqui para avaliação. E a gente permite, então, gravar isso com uma condição de pré-trigger, de trigger, para poder fazer a gravação. E aqui na nossa lista de eventos vão aparecer as informações e os detalhes relativos a ele. Então, a gente vai iniciar uma supervisão aqui para verificar esses nossos erros que podem acontecer aí, que a gente está fazendo a verificação, que numa subestação real vai ajudar em muito a gente poder encontrar o erro, qual o IED que está criando esse erro. Ele já vai te mostrar ali, tem uma coluna na tabela que já vai te mostrar a origem ali e qual o IED que está proveniente essa condição. Então, ele começou, está em processo, verificando. Nós vamos fazer uma simulação, por exemplo, de uma mensagem GUS, inicialmente mudando o bit de simulação. Então, vai acontecer uma mudança do bit de simulação da mensagem GUS, a gente vai avaliar aqui. Então, aqui ela mudou. O bit de simulação era true, passou para false. Então, o recebido era 1, anterior era 0. Aqui, uma outra, que está agora ao contrário, né? Digamos assim, era false, passou para true. E agora nós vamos fazer em relação ao bit de qualidade. Quality not good, fazendo uma mudança. Ele já pegou aqui as mudanças que estão. E agora no sample value, fazendo aquele erro do sample value que ele está duplicando o sample count. Então, ele vai duplicar o sample count e mostrou que ele está fora de sequência. Então, nós temos aqui no nosso log de eventos o momento da ocorrência do evento, qual o dispositivo de teste que está capturando, qual a interface dele, qual a categoria dele, se ele é sample value, GUS, PTP, qual é o tipo de evento, é uma fora de sequência, ele vem originário de qual? Da MU-A, LA, MU-0, e o detalhe sobre esse evento. Então, a gente clicando aqui, a gente tem os detalhes, a origem, o MAC de destino. Nós temos aqui, era o sample count 40, o recebido anterior, e o anterior era 40 e o recebido foi 40. Então, é o mesmo sample count. A gente esperava que fosse o 41. O sample count é o contador de amostras ali do sample value, e ele, por exemplo, numa mensagem que vai ali de 0 a 4.799, e ele volta a zerar de novo quando dá um segundo. Então, toda vez que tiver subido o segundo, ele vai fazer essa condição e zerar. E aqui nos permite uma condição bem interessante, que é o quê? Capturar e salvar o backup dessa condição. Então, você pode escolher aqui na nossa tabela, abrir aqui. A gente pode criar aqui, teste, sample value, erro. Nós vamos salvar. Ele vai capturar já esse backup, baixar esse backup que foi capturado no hardware, ele vai baixar para o computador. Então, você cria esse arquivo backup aqui, que vai lhe permitir fazer uma análise, inclusive, num sniffer de rede, num analisador de protocolo, tal como o Wireshark, o Ethereal, que são softwares comuns, onde você pode abrir esse arquivo backup e enxergar dentro dele o que aconteceu nesse caso. Então, a ferramenta de teste te permite supervisionar
avaliando, supervisionando esses eventos que você já pré-determinou e criar um registro desse evento quando acontecer. Então, quando acontecer, fazendo um paralelo com uma oscilografia, um RDP, na ocorrência de um evento, você tem uma pré-falta, uma falta, na ocorrência de um erro na rede, você tem como é que estava a rede naquele momento. Ele consegue extrair da rede para você verificar exatamente o que errou, como é que ele estava ali. Então, ele vai baixar esse arquivo, o arquivo foi salvo com sucesso, nós podemos consultá-lo aqui, ó, na nossa área de trabalho, esse teste sample value erro aqui, e nós podemos localizá-lo, aqui vai estar o horário e tudo mais. Aqui dentro do pacote sample value, nós temos o SDU. Dentro do SDU, nós temos aqui o sample count, que é o nosso contador de amostras. Então, como eu falei para vocês, pessoal, ele está indo até 4.799, depois zerando. Então, ele está subindo aqui, eu estou andando no nosso registro. Está em 3.700, 3.900, 4.300, subindo, e aí vai zerar. Agora ele está em 16, depois que zerou. Se a gente for vindo aqui devagar, a gente vai chegar na amostra número 39 e na amostra número 40. Então, vocês podem ver aqui com o meu mouse, ó, o frame capturado número 2.721 tem a nossa sample count 40. Se a gente for mais um para baixo, ou seja, o frame capturado 2.722, também tem a nossa amostra 40. Para depois, o frame capturado 2.723 ter a amostra 41. Então, vamos voltar aqui para a gente ver acontecendo. Ó. 39, depois esperado 40, chegou 40. Depois esperado 41, opa, chegou 40 de novo. Depois vinha o 41. Então, isso foi o suficiente para dar um trigger para o nosso evento, aqui no nosso software, e enxergar que houve esse tipo e essa condição de erro em relação ao sample value. Então, essa nossa funcionalidade de análise e diagnóstico de rede, ele vem de encontro para que você possa fazer um troubleshoot, né, uma análise, solução de problemas da sua rede da subestação, para verificar o que está acontecendo de problema em GUSE, em PTP, em sample value, o que está divergindo em relação aos arquivos, e você consegue ver tudo isso. E nessa aba geral aqui, pessoal, onde a gente fez as análises, ela é muito interessante, porque ela vai dar uma geral aqui da nossa subestação. Então, por exemplo, esse ED, nós temos aqui, nessas informações, aqui já os detalhes. Ele teve um erro nele em relação à comparação com o SCL. Então, você teve aqui na comparação com o SCL, o Virtual LAN Priority dele teve divergência com o arquivo, o Configuration Review teve divergência com o arquivo, e quando a gente realizou a supervisão, nesses momentos dessas datas aqui, ele mudou o bit aqui de teste, e aqui a qualidade dele não estava boa. Então, com um mero clique na mesma página, você consegue ver todos os problemas dessa mensagem GUSE proveniente desse ED aqui. Então, é bem fácil, bem intuitivo. A gente pode consultar aqui também outras informações, outra mensagem, aqui está o POP-ID, e, por exemplo, também a questão do sample value dessa merge unit. A gente fez o teste de estatística, que localizou lá os pacotes duplicados. Depois, na parte de supervisão, a gente também localizou esses pacotes duplicados. E esse software te permite fazer múltiplos testes, você gerar relatórios já exportáveis também para o Word, para o PDF, de uma forma bem fácil. Então, uma visão geral aí, passando as informações para vocês, a gente consegue realizar aí análise e diagnósticos da nossa rede 1850, verificando perdas, problemas, duplicação de pacotes, fora de ordem, erros em relação ao que está configurado. Então, pessoal, acho que inicialmente aqui é isso aí que eu gostaria de mostrar. Muito obrigado.